Olá, boa tarde, tudo bem? Ajeitar aqui a câmera. 5h22, sexta-feira, mais um dia de live aqui com vocês. Nessa semana de lives, agora às 5h20, né? Acho que essa mudança de horário das lives foi muito legal. Ontem a live foi mais tranquila, né? Eu consigo ter mais tempo para conversar aqui com vocês e fica mais gostosa com perguntas, eu consigo responder na hora. Então foi muito legal essa troca de horário. Hoje, mais um dia, nós vamos falar sobre o uso capião, né? O tema escolhido por vocês. Lá eu coloquei na caixinha lá as perguntas e tinha colocado 2 sugestões, tinha colocado uso capião e inventário. Vocês votaram em uso capião. E então, eu estou fazendo uma sequência de lives sobre o uso capião. A primeira, a gente falou quanto custa, né? Eu dei fiz uma live assim, falando um pouquinho sobre cada procedimento e o valor de cada procedimento para uso capião. Depois, a gente falou sobre as espécies, né, da uso capião. E aí, hoje, eu resolvi vir aqui trazer o primeiro passo, né? Então, eu recebo muitas pessoas que adquiriram um imóvel de posse e ficam perdidas, né? E agora? O que se faz, né? Então, hoje, a ideia dessa live de hoje é responder isso, né? Comprei um imóvel de posse, e agora? O que eu faço, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Gisele Ambrosio Beltrão, sou advogada aqui em Garopaba e o intuito dessas lives é compartilhar com vocês conteúdo jurídico de utilidade pública, de utilidade que seja útil, né, do dia a dia de vocês e que de alguma forma ajude, contribua na solução dos seus problemas. Eu estou aqui com uma aguinha. E é isso, né? Vamos começar a conversar então. Eu recebo muito essa pergunta, né? Comprei o imóvel, e agora? Bom, a partir do momento que você adquire um imóvel de posse, né? O primeiro passo que você tem a fazer é consolidar essa posse. Porque a posse, ela é uma situação de fato. Então, você precisa tornar pública essa posse. E aí, de que forma, né? Você pode estar fazendo isso antes de entrar com a uso capião. Porque para o uso capião, vai ser necessário essas provas da sua posse. Então, ao adquirir esse imóvel de posse, o primeiro passo, o que você deve fazer de forma imediata, é tornar pública essa posse. E aí cercando esse imóvel, né, para consolidar a sua posse. Porque uma coisa é eu adquirir um imóvel de 1.000 metros quadrados e esse imóvel de 1.000 metros quadrados está lá, né, no meio de um campo e eu sei onde é a entrada, mas eu não sei onde é o final, eu não sei onde é a lateral. Então a minha posse ela não está delimitada, ela não está consolidada, então eu tenho que delimitar essa posse. Então a primeira coisa, eu adquiri o imóvel, eu vou cercar esse imóvel. Cerca esse imóvel, coloca uma placa, né, de propriedade particular para você dar publicidade da sua posse. Aí, feito isso, tem que verificar se esse imóvel ele está cadastrado na prefeitura, se esse imóvel, né, ele é rural ou se ele é urbano. Verificar se existe já o cadastro tributário desse imóvel,
se esse imóvel ele já está cadastrado para recolhimento de IPTU ou recolhimento de imposto rural. Se não tiver, tem que fazer. Para fazer esse cadastro, é importante realizar o levantamento topográfico desse imóvel. Como é que se faz esse levantamento topográfico? O que é esse levantamento topográfico? Que é uma das exigências para o procedimento da uso capião. O levantamento topográfico é um trabalho técnico realizado por um técnico, né, por um topógrafo, ou um técnico, tem até engenheiros que fazem esse tipo de trabalho também. E ele é um desenho do imóvel. Então o técnico vai lá no local, no imóvel cercado, né? Porque para o trabalho técnico é muito importante que o imóvel esteja delimitado. Pode até ser, não precisa ser, talvez não é por cerca, mas a pessoa que adquiriu esse imóvel, ela sabe onde é os limites, né, desse imóvel. O limite pode ser uma árvore, pode ser uma pedra, pode ser um rio, né, pode ser um lago, pode ser uma cachoeira, pode ser a rua, mas tem uma limitação, tem um desenho. E aí o topógrafo vai ir lá no local e vai definir os pontos. Normalmente ele pega os pontos, ele fixa, né, algo físico, algum objeto, são marcos, geralmente ele usa marcos de madeira para fazer a delimitação desses pontos, e aí ele faz o levantamento topográfico. E com isso cria-se um desenho, né, desse imóvel. E isso a gente chama de levantamento topográfico. Junto com o levantamento topográfico vem o memorial descritivo. O que é o memorial descritivo do imóvel? É nada mais do que a descrição. Ele vai descrever o desenho desse imóvel. Ele começa descrevendo do ponto número 1, que ele escolhe o ponto número 1, e vai descrevendo o imóvel. Então, por exemplo, iniciando no ponto 1, que é na frente, do lado direito, ao sul, em direção ao norte, tem 100 metros até chegar ao ponto 2 e assim por diante. Então ele faz toda uma descrição que fica nesse memorial descritivo. Esses documentos eles são imprescindíveis para o procedimento de uso capião. Tem só uma exceção que não é necessário, o memorial e o levantamento, mas eu nem vou entrar nesse mérito hoje. Então, esses documentos, independente se você tem essa exceção, se você está nessa exceção, esse documento é importante para você saber de fato o que você tem a posse, qual é a sua posse. Então, o levantamento e o memorial é um documento que todo mundo deveria ter, principalmente quando o imóvel é de posse, porque ali está a descrição do seu imóvel. Feita essa descrição, esse levantamento, né? O que você precisa fazer? Eu tenho agora a descrição, Gisele, eu já tenho, né, o levantamento, eu já tenho o desenho, o meu imóvel já está cercado, eu já tenho uma placa lá de propriedade privada, eu já tenho também, né, a cerca, eu já falei, o imóvel já está cadastrado, seja rural ou urbano, o imóvel já está cadastrado, eu já recolho o imposto. Então agora o que eu posso fazer? Agora eu posso pegar esse levantamento e esse memorial e pegar a assinatura dos meus vizinhos nele. Por quê? Porque para eu requerer a uso capião é imprescindível que os meus vizinhos, que são meus confrontantes, eles concordem com aquele desenho. Eles precisam concordar e dar anuência dizendo, não, tá certo, é isso aí mesmo, é o teu terreno, não está invadindo o meu terreno e tá tudo certo. E como é que eles fazem isso? Eles precisam ir lá no cartório e falar? Eles precisam fazer alguma declaração? Não, basta eles assinarem na planta e no memorial e não se manifestarem mais. Então, com a assinatura deles, na planta e no memorial descritivo, você tem mais uma consolidação da sua posse. Isso é mais um ponto positivo para você. E aí você vai construindo vai consolidando essa posse, vai tornando pública essa posse. E aí você vai criando documentos para o seu requerimento da uso capião. Claro que normalmente a pessoa compra o imóvel e ela procura o advogado, né? E aí a gente faz toda essa orientação. Mas
né? Se você não quer fazer, não, Gisele, eu não tenho dinheiro agora para fazer uso capião, eu não tenho dinheiro agora para procurar um advogado, o que eu posso fazer? Então esse vídeo é para você, né? Porque todas as coisas que eu falei agora, você pode fazer sem o auxílio do advogado, você pode fazer por conta, né? Que é cercar o seu imóvel, cadastrar o seu imóvel, fazer contratar o topógrafo, fazer o levantamento topográfico, fazer o memorial descritivo, pegar a assinatura dos seus vizinhos. Às vezes você não vai, ainda não tenho a assinatura dos vizinhos, mas só de pegar os dados dos vizinhos já é uma grande ajuda. Isso é importante também, porque para o memorial e para o levantamento, o topógrafo ele vai te pedir o nome dos vizinhos. E lembrando que se o vizinho for casado, precisa do nome do cônjuge desse vizinho também. Se esse imóvel for de posse ou tiver matrícula, é importante constar ali também. Claro que depois o advogado ele consegue fazer essas verificações e se esse levantamento vier com alguma informação equivocada, a gente consegue corrigir. Mas ajuda muito quando esse documento, esse levantamento já vem com as informações necessárias e corretas. E aí isso facilita muito o nosso trabalho. Mas, de qualquer forma, né, o que você precisa fazer? Pega os dados do seu vizinho, né? O meu vizinho da lateral direita é o João e a Maria. Ok. Pega o nome deles completo e o CPF. O levantamento ficou pronto? Leva para o João e para a Maria assinar. Eles assinaram? Leva lá no cartório para reconhecer a assinatura deles. Aí chegou lá no cartório, eles não precisam ir junto, tá? Esses reconhecimentos, eles podem ser por semelhança. Se essas pessoas, se os seus vizinhos, eles já tiverem cadastro no cartório, basta você levar o documento assinado por eles podem assinar nas suas casas e você levar no cartório. Aí você faz o reconhecimento por semelhança. Isso facilita muito, né? Porque a gente acaba não incomodando o vizinho. Às vezes o vizinho tem que sair do trabalho para ir no cartório e nem sempre as pessoas gostam de fazer esse tipo de coisa. Então, quando as pessoas já têm um cadastro em algum cartório, a gente consegue levar esse documento nesse cartório onde eles têm o cadastro e fazer o reconhecimento da assinatura. Isso facilita bastante. Aí, no caso do imóvel, do vizinho ter matrícula e estar no nome de alguém que já faleceu. Como é que a gente faz? Aí tem que pegar a assinatura de todos os filhos. E aí tem que fazer um procedimento também, que é uma declaração de únicos herdeiros. Essa declaração tem que ser por escritura pública, tá? E tem que ser realizada por um herdeiro, onde esse herdeiro vai declarar o nome de todos os herdeiros. E aí, por exemplo, eu, Gisele, tenho 4 irmãos, eu tenho algum imóvel que o meu pai era o confrontante, meu pai morre. Eu tenho que fazer essa escritura, eu posso ir lá declarar que os únicos herdeiros, né, são fulano, 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 e aí esse requerente da uso capião tem que pegar a assinatura de todos os herdeiros. Todos os herdeiros e todos os cônjuges dos herdeiros. Isso é muito importante, não pode esquecer. Se o confrontante viver em união estável, tem que pegar a assinatura do companheiro? Sim, tem que pegar a assinatura também do companheiro. Lembrando que companheiro, né, há muito tempo é considerado cônjuge, tem os mesmos direitos de marido e mulher. Então, ele sim, deve pegar a assinatura desse companheiro. Deixa eu ver mais o que eu posso falar para vocês. Acho que é isso. Fazendo esse trabalho, né, que eu falei, vocês já têm aí grande parte do seu trabalho, do seu início da uso capião, dos documentos de prova para o seu uso capião. Normalmente as pessoas chegam no escritório apenas com contrato de compra e venda. E aí a gente orienta a fazer tudo isso que eu falei aqui no vídeo.
Então, se você, né, está nessa fase, se você adquirir um imóvel, né, de posse, está com contrato de compra e venda, está com esse contrato de cessão de posse e quer, né, tem a intenção de fazer o capião, tem a intenção de fazer a regularização, ou ainda que não tenha essa intenção, mas faça isso que eu falei, porque isso vai servir em algum momento para você, seja até para você vender depois esse imóvel. A pessoa que vai comprar esse imóvel, ela vai se sentir muito mais segura se você tiver esses documentos para apresentar para ela. Porque só um contrato, só uma cessão de posse, quem está adquirindo fica muito inseguro. E aí, se você tiver, além da cessão de posse, um memorial, um levantamento topográfico, assinado por todos os confrontantes, né? Dando a sua anuência, a sua concordância com da metragem, das limitações daquele imóvel, a pessoa que está adquirindo, ela vai ter outra sensação, é muito mais seguro essa aquisição. E até para nós, advogados, quando a gente vai analisar um documento, quando a gente vai analisar uma compra e venda, é diferente quando tem a apresentação desse documento. Então, se você tem essa posse, torna ela pública e faz ela ficar consolidada, né? Ficar delimitada, ficar definida. E você só vai ter uma posse definida, consolidada, realizando esse passo a passo que eu falei. Acho que era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Essa semana foi muito legal, esses assuntos, essas lives sobre o escapião. A intenção é dar, né, um caminho, apresentar uma direção para quem está nessa fase, né, de início, ou seja colega advogado que esteja trabalhando na área, ou seja alguém que esteja querendo regularizar o seu imóvel. Então, a intenção, espero que eu tenha atendido, que é de ajudar vocês de alguma forma. Eu tô recebendo muitas mensagens de feedback e de pessoas que estão gostando. Muitos colegas advogados têm utilizado meus vídeos para esclarecer dúvidas. E eu fico aí à disposição, né? Tenho realizado alguns trabalhos de consultoria para colegas advogados, parcerias para fazer o procedimento de uso capião e me coloco à disposição sempre que precisarem. Estamos aí para isso, né? Estudando para isso, para poder ajudar e contribuir de alguma forma. Desejo a todos um excelente final de semana, até segunda-feira com mais lives e fiquem com Deus, tá bom? Um beijo e bom final de semana.